Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini Arca de Noé para darmos estudo do Evangelho desta noite, desta terça-feira. Antes de iniciar o nosso Evangelho, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem aos domingos, às 19 horas, no Centro Espírita Capitão Vendramini, junto com a evangelização infantil. Então será uma alegria recebê-los em nossa casa presencialmente. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, que são os mentores da nossa casa. E vamos pedir que nos ilumine nessa noite, que o nosso Evangelho nos ajude a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas trabalhadoras de Jesus. Muito obrigada, que assim seja. O estudo dessa noite, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, e tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos falar, que está nesse capítulo também, o item da humildade. Quando Jesus disse que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e orgulho entre os vícios que deles nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra Ele. Ele mais vale, portanto, para a felicidade do homem, ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Depois que a gente leu um pedacinho desse trecho do Evangelho, nós vamos dar início ao nosso estudo com o título Humildade. Humildade no dicionário quer dizer virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Em Jesus, o Cristo de Deus, encontramos o maior exemplo de humildade, né? Jesus nasceu na terra numa manjedoura e ele pertencia a uma família de um carpinteiro. Então, como mestre dos mestres, ele viveu entre os humildes, consolou os tristes, despedindo-se do mundo pelos braços da cruz ao lado dos malfeitores. Então, Jesus sempre pregou para os humildes, né? Os ricos, os abastados. Eles tinham muita dificuldade de aceitar as pregações de Jesus. A humildade é uma das maiores conquistas do espírito, e quem consegue conquistar essa virtude aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. Então a humildade é uma virtude, e para nós conquistarmos uma virtude, nós temos que trabalhar dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos. Nós temos que nos melhorarmos como pessoa, reconhecer as nossas falhas e trabalhar as nossas virtudes. Às vezes, para nós trabalharmos as nossas virtudes, nós precisamos de muitas encarnações. Porque quando você quer trabalhar uma parte material, tem um material, a gente trabalha e às vezes consegue o recurso material. Agora, a virtude, que é uma coisa que vem de dentro de nós,
às vezes é muito difícil, porque nós somos muito orgulhosos e muito vaidosos e muito egoístas. A humildade, longe de ser servidão, é antes de tudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito. Então a gente tem que, Santo Agostinho nos falava, né, para que nós possamos conhecer os sentimentos que nós carregamos no coração, nós temos que nos analisarmos dia a dia. Ao final de cada dia, observarmos o que nós sentimos, com o que nós falamos e o que nós escutamos. É através disso que nós teremos o conhecimento de nós mesmos e a partir daí nós podemos nos melhorar, podemos cultivar as nossas virtudes. Quando temos o direito, nós temos o direito de reclamar. Quando nós temos o direito de reclamar e não reclamamos, quando deixamos de fazer o mal ou vingar de alguém, deixamos de fazer o mal a nós mesmos. Então, quando nós fazemos o bem ao outro, nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós estamos trabalhando para nós. A gente acha que às vezes a gente está trabalhando para o outro, mas não é verdade. Nós estamos trabalhando para nós mesmos. Quando procuramos estender o bem, adotando a compreensão e o atendimento para com o próximo, percebemos que a humildade começou a acender em nós a luz de sua glória. Então, quando nós procuramos fazer o bem sem interesse, entendemos o nosso próximo, às vezes a gente tenta se colocar no lugar do outro, né? Mas às vezes nós nem conseguimos, porque jamais vivenciamos aquilo que a pessoa está passando, mas nós pelo menos entendemos aquilo, nós estamos nos tornando mais humildes. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, quando a gente desencarnar, Deus não vai olhar, nós não vamos chegar com as nossas riquezas materiais. Isso que a gente conseguiu de riqueza material, não, nós vamos deixar tudo para trás, né? Mas aquilo que nós adquirimos de virtudes, nós vamos levar conosco. A caridade e a humildade são os nossos títulos de nobreza, é aquilo que a gente vai levar, que vai nos elevar até como ser humano, como pessoa, como espírito, que esse é o nosso maior dever, né? No livro Sinal Verde, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, na lição 26, nós vamos ter um capítulo que a gente vai ler aqui só para nós ilustrarmos o nosso evangelho e entender melhor. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queria dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas resiste com o endereço exato da consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz.
Amor é a força da vida. E trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Então, essa lição ela está falando para nós, ela não fala nenhuma vez que a felicidade está nas riquezas conquistadas, está naquilo que a gente conquistou fora de nós. Ela fala sempre que a felicidade que nós queremos ter, que todo mundo aspira a ser, ela está nas alegrias, nas virtudes que conquistamos, que aquilo com amor que possamos dar. E para nós darmos amor, nós temos que ter amor no coração. Nós temos que ser humildes, porque aí nós vamos querer a felicidade do nosso próximo. Nós vamos querer que o nosso próximo viva bem, que ele seja uma pessoa tranquila e feliz. Aqui fala assim: amor é a força da vida. O trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Quando nós trabalhamos o amor e a caridade, nós estamos trabalhando em nosso favor para a nossa felicidade. Então fala também aqui, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Então, quando a gente aprende a se conhecer, quando a gente aprende a olhar dentro de nós, estudar a nós mesmos, observar os nossos sentimentos, observar os nossos pensamentos, e a gente observa a partir de tudo que nos acontece, né? Às vezes de situações que nunca nos aconteceu, e nós vamos observar como nós reagimos a essas situações. E aí nós vamos trabalhando em nós o amor, nós vamos trabalhar em nós a humildade, nós vamos trabalhar em nós para que possamos ser mais humildes, mais caridosos. Aí nós vamos ter a felicidade que é a paz no coração, que é a alegria de poder fazer sempre o bem, com paz e tranquilidade. Que Jesus nos abençoe e nos dê essa alegria, né, de sempre poder fazer o bem, de olhar para dentro de nós e nos melhorarmos a cada dia. Essa é a missão de todos nós, e mais uma vez eu deixo para todos essa semana um compromisso, que não é só dessa semana, é um compromisso de vida. A cada dia observar o que nós sentimos e o que nós falamos, o que sai da nossa boca e do nosso coração, para a gente observar se a gente está se tornando uma pessoa melhor. Muito obrigada, que assim seja.